E o quarto episódio da 12ª temporada de Futurama foi, como que eu posso dizer, muito caliente, onde o Bender se apaixonou por uma matadora sanguinária, e por isso ele resolveu virar um matador só pra poder lubrificar o parafuso com ela, se é que me entendem. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse novo episódio de Futurama. Tudo começa com a tripulação visitando o rancho dos pais da Amy em Marte e descobrindo que os Wong eram donos do maior rebanho de búgalos do planeta, que são esses bichos aí, meio besouro, meio vaca, que eram criados para basicamente dois propósitos. O primeiro era para comer, porque aparentemente essas perninhas de barata deles eram muito saborosas. E o segundo era por causa da bugarada, que é uma espécie de paródia da tourada, que é aquele evento onde um cara luta contra um touro. Mas no caso aqui de Futurama, eles lutavam era contra os búgalos. Mas não contra esses pintados aí, porque esses eram fêmeas e eram mansos. Eles lutavam era contra os machos, que eram maiores, tinham um chifre afiado e cuspiam fogo. E por ter um búgalo de estimação, Amy era totalmente contra as bugaradas, porque ela achava que era uma maldade com os coitados dos bichinhos. Mas ninguém ligava para isso, porque para todos os búgalos eram apenas insetos sem inteligência. Mas, para entrar no clima da bugarada, depois do almoço, a tripulação resolveu participar da Corrida dos Búgalos, um evento maluco onde eles teriam que correr para não serem mortos pelos insetos raivosos. Mas, no meio do caminho, o Bender acaba perdendo o fôlego, o que, se você for parar para pensar, é bastante estranho, já que ele é um robô e não respira. Mas o fato é que ele acaba avistando uma linda robô na plateia e se apaixona à primeira vista por ela. E por isso, ele teve que parar para perguntar como ela se chamava. E o nome dessa gracinha, se liguem só, era Marquita, Maria, Cristina, Chiquita, Alana, Paloma, Ramona, Rosita, Catalina, Lupe, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo. E se você acha que esse nome tá muito longo, calma que ainda tem mais, porque ela só parou pro Bender poder se recompor, porque ainda tinha muito mais. Verônica, Helena, Francesca, Esperança, Valentina, Carmelita, Leonora, Lupita, Isabela, Juanita, Teresa, Sofia, Mariana, Beniana, Bonita, Nerida, Guadalupe, Álvares. E ainda tinha muito mais, só que depois que o Bender foi derrubado por um búgalo, essa robô simplesmente desapareceu. O que deixou o Bender bastante abalado, porque ele começou a pensar que nunca mais veria o amor de sua vida. Mas depois de um tempo, a corrida finalmente chega ao fim, e mesmo tendo apanhado feio dos búgalos, o Bender acabou sendo chamado para ser o novo matador na bugarada, porque o antigo, digamos, tinha se aposentado. No início, o Bender não queria participar disso, mas então ele descobriu que seria treinado pela maior matadora que existia, a Marquita, Maria, Cristina, etc. E assim, para poder passar um tempo perto dela, o Bender acabou concordando em se tornar um matador. E quando ele mostrou que se lembrava da maior parte do nome dela, a robô ficou caidinho por ele, mas diz que o amor deles teria que esperar até que Bender terminasse de estudar a prática de um matador. Primeiro ele estudava e depois os dois faziam coisinhas, se é que me entendem. E assim, Marquita leva Bender para se vestir adequadamente. E depois, os dois começam um árduo treinamento para transformar o Bender no maior matador de todos. E no final do treino, Marquita promete que se Bender ganhasse sua primeira bugarada, eles iriam comemorar dando aquela lubrificada no parafuso. Mas a Amy, que era totalmente contra a bugarada, ainda estava defendendo que os animais eram espertos e tinham sentimentos. Mas ninguém acreditava nela. Porém, percebendo que o crânio dos búgalos era bem grande, o professor começa a desconfiar que talvez ali embaixo escondesse um grande cérebro. E assim, ele resolve usar um óculos de raio-x para analisar a cabeça do bicho. E descobre que a Amy estava completamente errada, porque a cabeça dos búgalos era completamente vazia, não tinha nenhum resquício de cérebro. Ou seja, eles eram burros e não sentiam nada. Então, finalmente chega o grande dia da bugarada do Bender, e várias robôs da plateia estavam doidinhas pra dar pra ele.
Mas o idiota do Fry acaba caindo na arena, o que atrai imediatamente o Búgalo para ele. Mas por sorte, o Bender age rápido e dá um jeitinho no bicho, o que deixa as robôs ainda mais loucas por ele. E por isso, essas doidinhas simplesmente começaram a jogar as suas bundas brilhantes nele. E até que tava tudo tranquilo, até que uma robô gigante resolveu jogar as suas partes no Bender. E como elas eram extremamente pesadas, o coitado acaba ficando preso. E o Búgalo tava indo em direção a ele. Mas então, depois que se acalma, Bender se lembra que simplesmente tinha uma espada na cabeça. E assim, ele puxa ela e rapidamente mata o bicho. Mas o fato é que depois de sua incrível vitória, o Bender foi comemorar junto com a Marquita. Mas, meio abalado, Bender pergunta pra ela se era possível os Búgalos terem algum tipo de consciência, porque ele sentiu alguma coisa nos olhos do bicho antes de matá-lo. Mas a Marquita achava que era impossível um animal sentir emoções complexas igual aos robôs. E por isso, os dois só param de conversar e vão fazer as coisinhas que eles tinham combinado. No entanto, o Bender não conseguia parar de pensar no Búgalo que ele tinha matado. E se sentindo muito culpado, ele foi até um estábulo e começou a se desculpar com o rebanho. Mas aí, o inesperado acaba acontecendo. Os Búgalos se juntam e começam a falar como se fossem um só. E até mesmo convidam o Bender para dormir com eles. E dormir aqui é no sentido literal da palavra. E achando o local bastante confortável, o Bender acabou adormecendo. E na manhã seguinte, com o canto desse galo esquisito aqui, olha só que bicho mais estranho, todos acordam e vão tomar café da manhã. Mas então o Bender aparece exigindo o fim das bugaradas e conta tudo o que tinha acontecido com ele na noite passada. Mas ninguém acredita nele, porque todos duvidavam que os Búgalos tinham consciência. Afinal de contas, eles tinham visto que o bicho nem tinha cérebro. E muito chateada com esse comportamento de Bender, a Makita acaba brigando com ele. Mas, não se dando por vencido, Bender bola um plano bastante ousado. Ele se fantasiaria de Búgalo e entraria na apresentação da Marquita. E no último momento, ele se revelaria e conscientizaria as pessoas de que matar Búgalos era errado. No entanto, esse coitado acaba ficando preso na fantasia. E como ele não conseguia se revelar, a Makita termina esfaqueando a cabeça dele. Mas como o Bender é um robô, ele fica bem. E ainda por cima, consegue toda a atenção que queria. E assim, depois de um discurso bastante emotivo, ele consegue convencer todos de que a bugarada era errado, incluindo a Marquita, que adorava a bugarada. Mas ela diz que gostava ainda mais do Bender, e para poder ficar com ele, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. E assim, devido à pressão popular, Wong acaba proibindo a bugarada em Marte. Mas antes que Bender pudesse ir fazer mais coisinhas com a Marquita, um gigantesco rebanho de Búgalos invade a arena e começa a falar com todos. E depois de analisar toda essa situação, o professor descobriu que apesar dos Búgalos não terem cérebros individuais, seus crânios vazios criavam câmeras de ressonância, que permitia que grandes grupos formassem uma mente coletiva. Basicamente, sozinhos, os Búgalos eram burros, mas em grupo, eles adquiriam consciência. E sabe por que esses bichos tinham se rebelado justamente agora? É porque eles amavam as bugaradas. A cultura deles basicamente tinha se formado a partir dessa tradição. E eles diziam que gostavam muito de matar os matadores, porque os matadores nem sempre ganhavam, às vezes eles eram mortos. E por amar muito essa tradição, os Búgalos se recusavam a parar com elas, e acabam desafiando Bender e a Marquita para uma luta. E assim, vendo que poderiam ser mortos, Bender e Marquita trocam juras de amor. Só que lembra lá daquelas robôs da plateia que jogaram as bundas no Bender? Pois então, depois de ouvirem toda a conversa dos dois, elas começam a gritar que o Bender também tinha feito juras de amor para elas. O que deixa a Marquita bastante confusa, e por isso ela pergunta pro Bender se ele estava saindo com uma outra mulher. Mas ele, na maior tranquilidade, diz que não estava saindo com uma robô, mas sim com várias delas ao mesmo tempo. E ele revela que daquela vez que ele foi dormir com os Búgalos, ele dormiu quase nada, e depois saiu para se divertir com as outras robôs. E muito furiosa com toda essa situação, a Marquita simplesmente se junta com a manada de Búgalos e todos vão atacar o Bender.
Esse foi um episódio simples e sem nenhuma reviravolta chocante. Mas ele foi divertido, eu gostei. Foi bom rever o lado pegador e malandro do Bender. E se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também dar uma olhada nesse outro vídeo aqui, da vez que o Fry salvou o universo. Corre lá pra ver que tá bem louco.